Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de cada um e cada um de vocês aqui. Obrigado pela Maria Paula, pela Gota, pelo Fórum Freio da Emergência Climática, que eu sugeriria, inclusive, que fosse ainda mais enfático, além de freio, podia ser um cavalo de pau na emergência climática, porque esse é o ponto em que nos encontramos. A gente tem um desafio aqui, que é de tocar, repisar em alguns temas, como foi feito no primeiro painel, sob o comando do meu camarada Trigueiro também, com pouco tempo para cada um dos participantes, com um tempo exíguo aqui, mas que a gente vai correr atrás dele. E o desafio é duplo, porque a gente tem que falar de coisas que parecem fatos dados, a crise climática está aí, não pode ser questionada, e mesmo assim ainda é. O papel preponderante do agronegócio nessa equação também está dado, e nem sempre isso fica claro, como a gente viu aí as medidas recentes tomadas no Congresso Nacional, na contramão de tudo que diz a ciência. Ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que coisas que eram tidas como dadas, por exemplo, a solidez da democracia, por exemplo, a eficácia de vacinas, e por aí vamos, elas estão sendo postas à prova ultimamente. O advento das redes sociais, por incrível que pareça, não ajudou nesse processo de consolidação e entendimento que certas coisas não merecem volta atrás. Não merecem porque comprovadamente já se sabe que funcionam, que são melhores com todos os seus defeitos, no caso da democracia, e que funcionam efetivamente no combate a problemas seríssimos, no caso das vacinas. O mesmo vale para a equação que tem o agro no seu centro, e se tem o agro no centro, o Brasil é um player importante nesse momento. Temos as bases científicas, temos as perspectivas econômicas, e esse é um dado muito importante para que essa discussão não fique nichado. Sustentabilidade não é uma questão do campo progressista, não é uma questão ideológica, é uma questão de sobrevivência da humanidade, e é uma questão de fazer mais com o que temos. Por quê? Porque é possível. É possível, é algo economicamente não só viável, como atraente. Então, é fundamental que nós trilhemos esse caminho. O caminho do laisser produire, digamos assim, de qualquer forma, já se mostrou inviável. E por que se mostrou? Porque a gente sabe da exaustão dos campos, das práticas e técnicas que podem render um lucro a curto prazo, mas a médio e longo prazo são inviáveis economicamente. O excesso no uso de agrotóxicos em plantações as mais variadas, que aparentemente, no primeiro momento, podia parecer que ia baratear a produção, mas na verdade encarece. Isso tudo já está dado. E como é que a gente transforma essa discussão de uma discussão nichada, de uma discussão de quem já tem compromisso com certos parâmetros, para uma discussão que seja da sociedade? Se a gente não tem ainda nas escolas matérias diárias, nos currículos, para fazer do clima um assunto. Eu acho que é assim, nos encontros, na multiplicação a partir desses encontros, e principalmente no bom uso das informações trazidas pelos profissionais que atuam diretamente nesse setor. Então, eu queria começar aqui com o Guilherme Campbell, da Acorde, que vai ter 3 minutinhos aí, vamos ver quanto tempo vai ser. Na verdade, a gente vai saber ali, a partir do tempo, quanto tempo nós teremos para essa primeira introdução. O metano coloca a agropecuária brasileira no centro dessa equação, como eu dizia. E na equação climática, a ciência dá os subsídios para a gente trabalhar em cima dessa questão. Em que medida isso muda o papel desse setor e como é que a gente consegue fazer com que o setor abrace essa questão por um ponto de vista econômico mesmo, de produtividade e pensando até mesmo na lucratividade no médio e no longo prazo. Eu acho que essa é uma questão que se coloca. Então, Guilherme. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite do pessoal da Gota e também do pessoal do Lula Methane Hub pelo esse espaço. Marcelo, assim, é muito difícil a gente não chover no molhado e falar de alguns dados que são muito importantes para a gente entender o que significa o metano globalmente e para o Brasil, principalmente. O metano tem duas características que são muito importantes, isso o painel anterior falou muito bem,
que é a questão de 80%, 80 vezes mais capacidade de agregar calor na atmosfera. Isso é muito fundamental para a forma como ele impacta nas nossas metas climáticas, mas, em contrapartida, ele tem um tempo de duração de vida muito menor. E isso é parte da equação muito interessante, porque a gente consegue observar que a gente teria a possibilidade de ver resultados práticos e escalonáveis na mesma década, uma vez que a gente começasse a aplicar soluções e novas metodologias, novas formas de mensurar e de resolver a questão da emissão do metano. O setor agropecuário brasileiro ele entra nessa equação de 3 formas diferentes. Uma delas é volume. O Brasil hoje possui, globalmente, a maior quantidade de cabeças de gado bovina, de bovino-bufalinos, no planeta. Isso não é irrisório. 75% das emissões de metano no Brasil hoje vêm da pecuária. Isso é um valor expressivo também. E o Brasil hoje tem escala suficiente para produzir, ao mesmo tempo que não precisa aumentar as áreas desmatadas, as áreas consumidas para a produção de bovino. Então, o primeiro é volume. O Brasil entra no diferencial da equação, entendendo seu papel como peso nesse setor. O segundo é vantagem comparativa. A gente falaram muito aqui no painel anterior, qual o papel da ciência que a Embrapa produz ao longo de 5 décadas aí de pesquisa. Então, o Brasil hoje tem condições, e aí eu vou usar uma palavra difícil, de andafoclimáticas, de solo, qualidade de solo e de clima, que são fundamentais para mostrar como o Brasil tem capacidade de ser diferencial nas soluções. E, por último, é o compromisso político. O Brasil é signatário do Global Methane Pledge, que é o acordo que bota metas de redução até 2030 em 30%. Então, a gente precisa entender que as soluções devem seguir um compromisso, uma vez que a gente se apresentou como um país sediador da COP30, que se propôs a fazer tantas mudanças. Então, assim, quando a gente olha para o setor nessa equação, é entender que colocar o setor do agropecuário como uma alavanca de mudança econômica e de mentalidade e estratégia, considerando todos esses valores de volume, diferencial de qualidade de produção e compromisso político, colocar tudo na mesma equação, para a gente mostre para o setor e mostre para o nosso público que a gente tem um diferencial muito grande em resolver os caminhos que a gente tem que resolver para reduzir a emissão de metano. Um pouco disso. Perfeito. É um bom aperitivo para a gente entender, resumindo pobremente aqui, que vale a pena, né? Vale a pena e um país como o Brasil tem condições de alterar essa equação decisivamente, de dar o exemplo. E só para não me perder nisso também, tudo que a gente está falando aqui, esse debate todo e essas conversas aqui, a gente fala num mundo em que as coisas estivessem funcionando com alguma normalidade, né? Mas a gente sabe que normalidade não tem sido um dado muito presente no mundo. A gente está vivendo, desde o ano passado, pelo menos, o momento com o maior número de conflitos armados pelo planeta, e alguns deles gigantescos, envolvendo a maior potência econômica e militar do mundo, os Estados Unidos, envolvendo potência nuclear como a Rússia, parte do gargalo energético com o Oriente Médio e tudo mais. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui se refere às coisas que devem funcionar na normalidade, e a gente tem que acrescer a isso que não estamos vivendo em tempos normais, o que só aumenta a emergência. Aproveitando aqui, como eu disse, a qualidade dos nossos palestrantes, eu queria chamar o Juan Andrés Cardoso, que é do CIAT, o Centro Internacional de Agricultura Tropical, baseado em Cali, na Colômbia, e a gente viu aqui, pelo que disse o Guilherme, que o desafio está no sistema produtivo, a ciência tem ferramentas para funcionar, e eu queria que você ajudasse a gente a destrinchar coisas para a gente ter alimento para outras conversas também, para levar adiante esse debate, trazendo um dado científico, que são os antimetanogênicos. O que são? Que palavra esquisita é essa? Por que é importante nessa equação? E como que a ciência pode contribuir para essa disseminação que trará práticas melhores, mais produtivas também, eu quero sempre falar isso, produtivas com qualidade. Obrigado, Juan. Hola, sí, gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Es mi primera vez en Río y la verdad es cierto todo lo que uno ha escuchado de lo lindo y espectacular que es la ciudad. Pero bueno, para empezar, y que es algo que se ha venido hablando acá claramente, es que Brasil es un mayor emisor de metano en el mundo, es probablemente el quinto en este momento,
y anualmente está emitiendo 80 megatoneladas de metano al año, lo que equivale tal vez a 500 megatoneladas de CO2 al año. Si uno se pone a pensar eso, en la cantidad de metano que eso es, si uno pudiera comprimir ese gas y ponerlo en un volumen, igual eso sería una cantidad absurda que serían varios oil tankers tratando de llenar eso. Entonces el hecho es que se está emitiendo mucho metano. Y la realidad es que la mayoría de ese metano se está produciendo es por el rumen del ganado, principalmente las vacas. Entonces, una de las formas más prácticas de reducir el metano en ganadería es simplemente mejorar las dietas de los animales. Hay como un thumb of rule, que es que si se mejora la dieta, se aumenta la digestibilidad, el animal va a ganar más peso y a la vez va a reducir metano. Esa es como una forma fácil de hacerlo. Y entonces, ¿cómo se hace eso? Pues con lo que se alimente generalmente, como Brasil es un país que es de pasturas, pues la forma más fácil es introducir forrajes. Forrajes son plantas que se les da a los animales para que se alimenten, y eso involucra pastos, leguminosas y otros. Pero otra avenida para seguir reduciendo el metano es la pregunta que me hicieron, y es proveerle a los animales compuestos antimetanogénicos. ¿Qué son compuestos antimetanogénicos? Pues son sustancias que pueden ser sintéticas o naturales que reducen la producción de metano en el rumen de las vacas. Y entonces, en Brasil y en otros sitios que dependen de pasturas, estos compuestos antimetanogénicos ya están presentes en los forrajes. Entonces, un buen ejemplo es leucaena. Leucaena es un árbol tropical de la familia de las leguminosas que puede ser usado como forraje. Y lo que hace leucaena contiene taninos. Taninos es un compuesto antimetanogénico. Y varios estudios que se han realizado tanto en CIAT como en otros lados como Australia han mostrado que cuando se incluye leucaena en la dieta de los animales, alrededor de 30-35%, esto puede reducir emisiones de metano alrededor de 14-20%, lo cual es muy grande. El problema con leucaena es que en Brasil es considerada una planta invasora. Entonces, pues claramente no podemos introducir una especie que no trae beneficios ambientales, sino que por el contrario perjudica al ambiente en fin de producir más ganadería y reducir metano. Pero bueno, el hecho es que hay otras alternativas para ellas que incluyen otras leguminosas que pueden ser canabalias, tilosantes, y estas son plantas que son nativas de acá, de Brasil. Y bueno, el punto es que hay tecnologías como basadas en la naturaleza que permiten mejorar la productividad ganadera, mientras que se reduce las emisiones de metano por unidad de producto, ya sea carne o sea leche. Y de esta forma pues se logra tener un sistema que es más productivo, pero que es climáticamente inteligente, y también pues que es naturalmente positivo. Gracias. Tá aí então também mais um aperitivo que mostra como às vezes a dieta do gado parece algo já dado, sempre se fez assim, por que mudar o tipo de ração, o tipo de alimentação, por que é necessário mudar? Porque vale a pena, mais uma vez eu vou insistir nisso toda vez, vale a pena fazer isso. E isso é simples de entender se a gente pensar na nossa alimentação, né? Enquanto seres humanos, há coisas que são mais facilmente digeríveis, que vão dar mais problemas, são mais leves, você consegue ter um desempenho melhor, seja intelectual, físico e tudo mais. Para o gado é igualzinho, e isso seria bom também que fosse palavra corrente, que as pessoas tivessem já a consciência disso. Agora, temos aqui a questão da ciência, do que já se sabe, do que se pode fazer, na prática de como podemos atuar para mudar o efeito lá na frente na produção de metano e deixar o Brasil fora dessa liderança nada lisonjeira. E tem também
a vontade do mercado de participar disso e os impactos dos conhecimentos que já temos sobre legislações, práticas de compra e tudo mais. Por isso eu coloco nessa conversa aqui o Eduardo Fronza, que é do Proforest, que trabalha exatamente com essa ideia de facilitar os contatos entre as cadeias produtivas de uma forma mais responsável, de uma forma que não deixa de ser menos produtiva, de olho também nas legislações. Querendo saber de você, Eduardo, como é que essas novidades, digamos assim, nem tão novidadeiras, já têm um impacto em legislações e como é que isso pode afetar, por exemplo, as nossas exportações, as nossas negociações em curso no momento. Consegue me ouvir? Não. Alô, alô? Obrigado. Bom, queria primeiro agradecer o convite em nome da Proforest de poder estar aqui tendo essa conversa com vocês. E queria contextualizar minha fala justamente apresentando a Proforest. Nós somos uma organização sem fins lucrativos com escritórios na Ásia, na África, na Europa e aqui na América Latina. E a gente atua através de duas principais vertentes, com a missão de promover cadeias produtivas agrícolas e florestais resilientes e que gerem impactos positivos para pessoas, natureza e clima. Então, uma das nossas vertentes são os programas, geralmente financiados por doações, onde a gente vai ter frentes de atuação em finanças responsáveis, articulação com políticas públicas e iniciativas de paisagem. E uma outra frente, a gente tem projetos de consultoria atuando diretamente com empresas, ajudando elas no desenho e na implementação dos seus compromissos de compra responsável e também de produção responsável, com foco dependendo da região de atuação que a gente está falando. Então, a gente traz muito essa perspectiva do setor privado, e o que a gente observa, em termos desse contexto da redução de emissões, é que as grandes empresas compradoras de commodity, elas definiram suas metas de descarbonização baseadas na ciência para a redução das emissões do chamado escopo 3, né, as emissões indiretas, que estão concentradas na cadeia produtiva, na outra ponta, mas que fazem parte da cadeia de fornecimento dessas empresas. Então, as empresas elas têm procurado, sim, né, elas precisam da colaboração dos seus fornecedores para conseguir atingir esses objetivos de descarbonização, e a gente tem chamado a atenção para isso como uma potencial oportunidade para o setor, porque a prioridade para essas empresas agora não é comprar créditos de carbono, elas querem reduzir as emissões na sua cadeia. Então, isso pode ser lido, né, como uma exigência, como uma cobrança, é uma necessidade que as empresas têm trago, e é uma necessidade climática que a gente sabe também da urgência desse tema, mas tem recurso disponível para isso. E a gente tem justamente tentado evidenciar isso como uma oportunidade para o setor. A gente recentemente publicou uma chamada ao engajamento, falando sobre essa abordagem que a gente chama do insetting, né? Quando as empresas escolhem descarbonizar suas próprias cadeias, ao invés de compensar por a ideia de neutralizar uma emissão com um crédito de carbono, com algumas mensagens-chave para principais atores como o governo, o setor privado e os padrões que regulamentam esse tipo de abordagem, sobre a oportunidade que pode existir aí para o setor. E a gente tem tentado contribuir nesse sentido, justamente produzindo conhecimento e dando mais evidência. Então, em breve, a gente vai estar publicando também um estudo de caso, onde a gente busca delinear um pouco melhor uma abordagem de insetting, como funciona, porque a gente ainda tem muita escassez de material e de conhecimento a respeito no setor privado aqui no Brasil, e também provas de conceito, inclusive um trabalho em parceria com o Global Methane Hub, que é um dos organizadores do evento, onde a gente está querendo desenvolver esse retrato de como pode funcionar na cadeia pecuária a redução de emissões de metano através de uma abordagem de insetting para levantar a visibilidade dessa pauta. Perfeito, Dano. E aí eu vou dar uma destrambelhada aqui um pouquinho no roteiro, porque eu queria jogar aqui a conversa nessa nova rodada para o Juan Andrés, porque está claro que, do ponto de vista científico, a gente já tem soluções dadas, você mesmo acabou de elencar uma mudança na dieta do gado, pode ter influências claríssimas. O que está faltando para que essas soluções saiam do campo das ideias ou da escala menor e ganhem escala e possam ser replicadas não apenas no Brasil, mas também em outros países? É investimento público, é informação e conscientização, é parceria com o setor privado para mostrar a viabilidade disso. O que está faltando para que essas novas técnicas, com base na ciência, ganhem escala? Gracias por la pregunta. Y mucha
de la pregunta ya ha sido respondida por tú. Se necesita la inversión del sector privado, se necesita asistencia técnica y demás. Se necesitan sistemas de semillas para que una tecnología basada en forrajes se pueda escalar. Pero creo que algo como que siempre hace faltando dentro de la ecuación es el tema de apropiación de tecnologías por los productores. Y eso es particularmente importante en los productores pequeños y medianos. Generalmente los productores pequeños y medianos se trabaja con ellos, están al día de las tecnologías que existen, pero simplemente no la apropian. ¿Por qué? Probablemente porque esas tecnologías han sido impuestas por otros, ya sea investigación, ONGs, etcétera, etcétera. Entonces, un trabajo que se viene realizando fuertemente en Brasil, en Colombia, en todo lado, es el trabajo directo con productores para que ellos sean mismos los que generen ese conocimiento con esas tecnologías disponibles, se las apropien y las usen de acuerdo a sus propios entornos. Y una forma, digamos, a veces de spread la tecnología es a través del trabajo que se hace con campeones, productores campeones o farmer champions se les llama, o positive deviants, donde en ciertas comunidades se identifican personas que son referentes en su comunidad y los vecinos empiezan a no imitar, sino adaptar ese conocimiento, ese champion en sus propios contextos. Y de esa forma es un aprendizaje como de entre pares y no es un aprendizaje desde, qué sé yo, desde la academia o desde la parte muy técnica. Entonces eso es algo que realmente está haciendo falta, pero es algo que se ha reconocido en los últimos 10 años y se viene trabajando en eso, como digo, en todo el mundo, en toda la mayoría global. Perfeito. O que é interessante é que a cada fala, a cada adendo de informações, de dados feitos a partir de pesquisa, de gente que trabalha no setor, a gente vê como há motivos também, não só para um certo desespero pela urgência do tema, mas também de esperança. E aí, sem que eu tivesse combinado isso com o Juan, ele acabou levando o raciocínio dele para um lugar que me faz chamar o Guilherme novamente aqui para trocar uma ideia, que tem a ver com os diferentes perfis de produtores que a gente está falando. Porque, é claro, se os grandes produtores de proteína animal no Brasil e, portanto, de metano também, eles ganham a atratividade por mexerem com muito dinheiro, por exportarem muito, ganham também a atenção daquela indústria de defensivos, ganham a atenção de tudo que é mais tradicional e nem sempre o mais viável. A gente tem também agricultura familiar, a gente tem pequeno produtor. Como é que a gente faz para que as soluções possam ser mensuráveis, cheguem nessa ponta também, nos pequenos, nos médios produtores, sejam rastreáveis também, que haja uma prestação de contas, por assim dizer, desses produtores, para a gente ver que, de fato, funciona, não é só uma ideia científica lastreada em fatos, mas, na prática, está funcionando para esses diferentes perfis. Bem, de fato, o espectro do produtor rural é algo muito complexo, assim, de ser entendido quando a gente começa a olhar para esse setor com propriedade. Mas tem uma coisa em comum que eu sempre escuto muito de produtor rural, que é que a parte sensível, a parte do corpo mais sensível do produtor rural é o bolso. Então, no limite, o que conecta toda essa discussão sobre metano, sobre produtividade, é a rentabilidade. E quando a gente está falando de rentabilidade, a gente tem que entender que existem dois agros no Brasil hoje. Um agro que vai muito bem em termos de acesso a mercado externo, corre como se fosse um trem-bala, e tem, do outro lado, um agro que ainda não foi convidado a sentar à mesa e para entender, de fato, quais práticas são mais rentáveis ou não. Então, mensurabilidade, rastreabilidade e viabilidade, a gente tem que entender que, a princípio, hoje em dia, quando a gente está falando de agro, a gente está falando de acesso a mercado. E acesso a mercado remete você ter acesso a conhecimento técnico de relação sobre como funciona a escalabilidade para acessar o mercado. Então, veja bem, mesmo que a gente tivesse o protocolo ideal hoje para implementar, que reduziria completamente todas as emissões de metano no setor pecuário, a gente ainda tem um gap humano hoje que é fundamental, de que não existe ou está em processo de construção
a pessoa que leve o conhecimento de uma ponta científica até dentro da porteira. Então, eu acho que é um pouco da reflexão que a gente tem que fazer aqui nas próximas falas, Marcelo, é entender que hoje a gente tem um gap humano estrutural e sistêmico que não consegue levar para o pequeno e médio, que nem o Juan falou, conhecimento de ponta de qualidade, para que, de fato, o pequeno e médio faça parte da transformação. Porque se a gente olhar para o setor produtivo extensivo, eles já fazem isso, eles já têm acesso a mercado. Então, para eles mensurar, rastrear e viabilizar uma mudança, eles diluem isso na margem. Agora, o produtor não tem capacidade de diluir na margem tecnologia embarcada, não tem margem para diluir algum tipo de implementação nova que mude completamente ali o seu processo de criação de animal. Então, acho que a gente tem que entender que a gente está falando de mercado, de acesso a mercado, em algum momento esse problema vai estourar, porque a gente tem pequeno e médio cada vez mais distante da tecnologia de ponta e da ciência de ponta. Perfeito. O que me dá deixa também para voltar ao Eduardo, já que isso diz respeito também a esse esforço da Proforest também, de tentar criar essas cadeias com práticas que atendam não só às normas cientificamente mais saudáveis e produtivas também, mas também que sejam acessíveis, não só para os grandes, mas para os pequenos e médios. Como é que você vê esse desafio diante da urgência? Porque há uma urgência, quer dizer, não adianta também a gente ficar feliz porque a ciência e a técnica já dão as soluções, se a gente não entender que há uma urgência também constante, ou seja, é manter a pressão, dizendo, tem saída, mas com a pressão mantida. Como é que o seu trabalho pode se inserir nisso, o seu e de outras pessoas que trabalham também nessa busca por cadeias produtivas, digamos assim, mais positivas também na questão da sustentabilidade e do enfrentamento do metano? Eu vou ressoar as falas dos colegas, porque, de fato, as soluções que estão apresentadas aqui são bastante coerentes com o que é a realidade da cadeia, os elementos, as lacunas, né? E a questão da rastreabilidade também é um tema-chave. Eu acho que também concordo com o desafio ser de múltiplas camadas, né? Desafios de diferentes naturezas. Um desafio, eu acho que tem uma dimensão prática, né? Especialmente quando a gente olha para a estrutura da cadeia pecuária no Brasil. Você tem a questão dos fornecedores indiretos, o que é um grande desafio para a rastreabilidade. Então, às vezes, uma cabeça de gado vai passar por 3, 4, 5 fazendas até chegar a uma grande produtora. E, justamente, de um lado, você pode ter uma grande produção concentrada em um punhado menor, né, reduzido ali de propriedades, mas você tem uma base muito grande de pequenos e médios, que são quem fornece as cabeças para essas fazendas produzirem. Então, em tese, você poderia endereçar isso facilmente, mas para chegar nesses pequenos produtores, tem uma dificuldade logística maior e a rastreabilidade também é uma pauta-chave. Eu acho que ainda dentro desse elemento é importante a gente diferenciar também a pecuária como uma atividade objetiva, fim, do que a pecuária como uma atividade especulativa a meio, que está relacionada a outros interesses, como, por exemplo, de especulação de terras e imobiliário. Um segundo ponto é a questão do financiamento, porque para implementar essas práticas, você precisa investir, né, inicialmente, seja em construção de capacidade, tecnologia, infraestrutura, dependendo do sistema que você está adotando. E esse produtor não necessariamente ele está capitalizado ou ele acessa um crédito adequado. A gente sabe que o crédito sustentável no agro hoje, ele é uma parcela significativamente minoritária do crédito agrícola que existe disponível no Brasil. E sem a gente acelerar isso, é difícil adotar isso numa velocidade adequada. O programa Caminho Verde Brasil, que tem o objetivo de recuperar 40 milhões de pastagens, acho que é uma política muito feliz nesse sentido, buscando endereçar, de certa forma, esse problema, mas a questão do financiamento é relevante. E um terceiro elemento que eu destacaria que para nós também é muito relevante quando a gente fala de financiamento privado nas cadeias produtivas, é justamente a questão de contabilidade e dos padrões que regulamentam essas metas de reduções de emissões, porque as empresas elas precisam seguir critérios, tanto do ponto de vista de como a contabilidade de algumas emissões e remoções são feitas, tanto de quanto elas demonstram o vínculo das intervenções que elas estão fazendo com a sua cadeia produtiva para poder reivindicar esses resultados que elas estão gerando a partir de intervenções. E o que a gente tem visto é que entre a realidade dos padrões globais e das metas que grandes empresas assumiram e a realidade prática dos países produtores para conseguir levar essas intervenções na ponta e fazendo esse link, existe dificuldade de atendimento de certos critérios, justamente é uma das mensagens que a gente tentou abordar nessa chamada ao engajamento que eu mencionei,
para o setor privado e para os padrões, para a gente conseguir construir em cima das boas experiências que nós temos, porque nós temos boas experiências, e como isso pode alimentar uma discussão no sentido de uma construção que ainda preserve a credibilidade e a integridade que esses padrões precisam oferecer, mas que também permite uma maior aplicabilidade prática e uma difusão de intervenções no território para quem mais precisa. E aí a rastreabilidade é justamente um tema-chave para você chegar nos pequenos e médios produtores. Perfeito. Não são questões simples, são desafios grandes a serem enfrentados, mas que precisam ser enfrentados. O que nos leva aqui, fechando esse iniciozinho aqui dessa rodada inicial, a lembrar da responsabilidade, e é por isso que esse também é um tema político, ainda que não necessariamente precise ser um tema ideológico ou ideologizado, da forma como a gente se acostumou a pensar nisso, mas é porque tem a ver com governança, tem a ver com responsabilidade das autoridades constituídas, de quem é eleito. A gente está vivendo um ano que também é eleitoral, obviamente, ninguém está esquecendo disso, e vale a pena a gente levar isso em conta quando estiver conversando com os nossos amigos, com as nossas famílias, com os locais onde a gente discute políticas públicas, possibilidades de interação entre o setor privado e o setor público. Tudo isso tem que merece estar, pelo menos, quem sou eu para ditar o que tem que estar, mas merece estar na discussão, porque são questões que dizem respeito a todos nós, a nossa vida, a nossa alimentação e ao nosso futuro nesse planeta. Chegamos aqui a um terceiro bloco nessa nossa conversa aqui, que leva o singelo título de Transição Real, Inclusão ou Risco de Exclusão. E aí, eu queria também fazer uma subversãozinha aqui, pela ordem que eu tinha pensado aqui em fazer isso inicialmente, que é começar com o Eduardo, mais uma vez aqui, porque dá para dizer que, do jeito que estão postas essas argumentações que a gente ouviu até agora, existe um risco concreto de exclusão, existe um risco de você deixar de fora uma parcela importante, seja ela dos pequenos e médios produtores, seja ela talvez por um distanciamento que não quer mexer do jeito que se faz as coisas, dos grandes produtores ficarem excluídos disso, e qual é o peso disso que tem. Dá para atrair o grande sem excluir o pequeno, dá para inserir o pequeno sem que isso pareça um antagonismo com o grande produtor. Como é que você vê essa ameaça, esse risco de exclusão e como enfrentá-lo, se ele existe de fato? Sim, eu acho que existem duas faces desse desafio, dois lados. Eu vou tentar trazer para uma perspectiva mais otimista, mas, de fato, quando a gente fala de pequenos e médios, você tem uma série de desafios muito mais latentes do que quando a gente fala de endereçar em grandes produtores. Eu queria começar colocando a abordagem da Proforte nesse sentido, porque nós não recomendamos a exclusão de fornecedores de cadeias produtivas como uma abordagem eficiente para endereçar emissões. Isso tanto por uma perspectiva da nossa política mesmo de benefícios para pessoas, natureza e clima, então o componente social não pode ser esquecido e você não resolve isso excluindo um fornecedor. E também, num ponto de vista sistêmico, você pode resolver o problema da sua cadeia produtiva excluindo um fornecedor, mas aquela produção continua acontecendo nichada e essas emissões vão acabar parando na atmosfera de uma forma ou de outra. Então, a gente tem uma abordagem de sempre promover a colaboração entre empresas e fornecedores. Então, sim, existe esse desafio de pequenos e médios associado à rastreabilidade, mas não apenas, outras condições. E quando a gente fala de exclusão, não só exclusão de mercados, mas exclusão de ter acesso à capacidade de implementar um sistema produtivo intensificado sustentavelmente. E a gente tem visto esse movimento de algumas políticas, regulações comerciais, que realmente estão colocando barreiras para mercados externos. O caso da EUDR, que é a regulação antidesmatamento da União Europeia, repercutiu bastante. Mas o que a gente também tem observado é que esse mercado, que já era um mercado restritivo e justamente que era acessado já por produtores que tinham bastante condição, nesse período de adaptação, muitos deles conseguiram se adequar para conseguir se adaptar às novas exigências e continuar acessando esse mercado. E quando a gente fala de pecuária, a gente tem uma parcela significativa da produção e até a maior parcela que vem escoada para o mercado interno brasileiro. Então, eu acho que essa sinalização que o mercado está dando no sentido dessas exigências, esses compromissos em relação à descarbonização das cadeias, ela pode, ela representa um desafio, mas representa também uma oportunidade para esses pequenos e médios produtores, no sentido de que a gente está vendo sinais claros, de que produção mais qualificada vai encontrar também mercado mais qualificado, e um mercado que está, inclusive, disposto a pagar por esse resultado, porque é uma meta assumida, é um compromisso, eles estão buscando esse desempenho.
E aí, de novo, né, a rastreabilidade é justamente uma agenda essencial, crítica, porque ela que vai permitir dar essa visibilidade ao longo desses vários elos da cadeia, para a gente conseguir identificar onde está esse produtor, que é quem mais precisa de apoio, para que essas intervenções possam chegar, de fato, a quem mais precisa. Então, existe um desafio, mas eu acho que existe também uma oportunidade, a gente precisa conseguir conciliar essas duas coisas. Perfeito, Guilherme. Eduardo, perdão. Pensando também a partir desse ponto de vista, a necessidade da rastreabilidade, da gente conseguir não excluir, ao mesmo tempo, fazer com que os integrantes dessa cadeia produtiva eles se adaptem a uma nova realidade, por ela ser mais eficiente, mais sustentável, a longo prazo mais viável. Guilherme, eu queria saber com você que a gente tem sinais de transição acontecendo num país como o Brasil, e em outros também, ou seja, criadores, produtores, aparentemente antenados com isso que a gente vem discutindo aqui. Tem muitos outros que não ainda. O que me leva a pensar o seguinte, e o Brasil não é exatamente um parâmetro para comparações com outros, diante das extensões de terra que a gente tem, da capacidade que a gente tem de produzir mais, sem precisar avançar em novos biomas, em novas extensões de terra e tudo mais. Essa transição que já começou de forma bastante desigual. Como é que a gente consegue fazer com que a transição seja algo que seja mais perene, que passe por todo o universo da produção, que envolva aí, sem maniqueísmo algum, desde os produtores ligados ao MST, com todas as iniciativas que eles têm, ligados à agricultura familiar e ao desenvolvimento até de criadores, não só de bovinos, mas de caprinos e outros assim e tal, e também passando pelos pequenos, médios e grandes produtores. Como fazer essa transição mais equânime? Eu acho que a palavra-chave aqui, a palavra de ordem, é acesso. Falaram bem meus colegas aqui do painel. É isso. Para quantificar o problema um pouco, eu tenho alguns números que eu gostaria de transmitir para vocês. O Brasil hoje, do censo de 2016, indica que apenas 20% de todas as propriedades rurais do Brasil têm acesso a algum tipo de assistência técnica. 20%. 20%. Hoje, no Brasil, a gente tem 6,5 milhões de propriedades rurais cadastradas no CAR. Obviamente, nem todas são de agropecuária, mas ainda são 20% de 6 milhões. Está 1,7 milhões de propriedades que recebem atendimento. Algum atendimento, seja lá qual for. No Norte e Nordeste, isso cai para 7,8%. Então, o Centro-Oeste ainda concentra maior número de extensionistas, mas hoje a Emater, que é a empresa de assistência rural técnica, extensão rural, tem apenas um corpo de pessoas de 20 mil extensionistas para atenderem 5.565 municípios brasileiros. Isso dá para um para cada 60. Imagine que vocês tivessem que visitar 60 propriedades rurais, nem todas ficam uma do lado da outra, então imagine quanto que esse profissional tem que andar. Então, assim, a gente tem um déficit quantificado humano que faz com que qualquer tipo de conhecimento não chegue naquele produtor rural pequeno e médio. Então, o acesso ela é a palavra-chave. A gente tem que entender que há uma necessidade urgente de compromisso político para aumentar a capilaridade da extensão rural, que nada mais é do que transferir conhecimento. Eles falaram bem aqui que, realmente, rastreabilidade tem um problema de alcançar o pequeno e médio. Por quê? Muito parte também de que não existe conhecimento técnico que chegue suficientemente nesse produtor rural. Então, assim, existe de fato, é desigual porque existe um setor que está em expansão, né? A gente teve um crescimento de gado em confinamento aí, a notícia saiu ontem, a gente chegou em 9,8 milhões de cabeças de gado em confinamento. O setor produtivo grande já tem feito isso, né? Ele aumenta o confinamento, tem mais ganho de rentabilidade por quilo de carcaça. Agora, o pequeno e médio não, ele está longe, lá no Norte e Nordeste, recebendo 7,8% de atendimento técnico rural. Então, isso é um número muito expressivo e muito importante, que é de entender que existem esses dois agros que caminham lado a lado. Um que tem um acesso privilegiado a conhecimento e técnica, isso, inclusive, dá acesso a mercado, a principal função de que ele tem é de acompanhar a rastreabilidade, mensurar, implementar práticas que vão aumentar a rentabilidade, para acessar mercado pode ser externo, pode ser interno. Do outro lado, a gente tem um pequeno e médio que não recebe tanto conhecimento assim. Então, a gente tem um problema hoje no Brasil de assistência técnica rural, que deve ser profundamente debatido em espaços como esse,
para a gente entender que o problema hoje de transferência de conhecimento tem nome, é o ATER, e tem local de defasagem, que é esses números de porcentagem de atendimento rural que a gente é obrigado a atender hoje e que a gente não consegue com esses 20 mil extensionistas. Importante esse ponto do acesso ao apoio técnico, do acesso à informação, porque isso muda radicalmente a equação. Quando a gente ouve, muitas vezes, porta-vozes do agro, parece que eles se dirigem unicamente a setores onde isso já está dado, e não aos setores onde isso precisa chegar. E isso é importante também, para ampliar o debate, para que não se demonize o agro, ponto, e ao mesmo tempo não se acredite que o agro só pode ter sucesso se for com uma fórmula que acontece nas fronteiras como Matopiba, que nós vimos aí uma série recente de reportagens na Globo News até sobre isso, os grandes produtores do Centro-Oeste e tudo mais. Quer dizer, há coisa a ser trabalhada aí com um pouco menos, eu insisto nessa palavra também, um pouquinho menos de maniqueísmo e mais vontade de chegar aos consensos possíveis. Agora, Juan, tem áreas em que isso é mais complicado até, se é que ainda dá para ser mais complicado do que isso. Estou falando dos chamados territórios vulneráveis pela sua condição ecológica, socioambiental, por terem sido depauperados, pelas culturas que já foram levadas adiante ali nesses territórios sem práticas preocupadas com nenhum tipo de sustentabilidade, por falta de conhecimento, ou porque era a única saída mesmo, ou porque era a tradição, enfim. E aí você tem um desafio que, para muita gente, é um desafio que vem em dose tripla, né? Que você tem que seguir produzindo para garantir ali o sustento daquela economia regional, você tem que se adaptar às novas realidades e necessidades e desafios, e, ao mesmo tempo, ir mitigando aquilo que já destruiu ou que segue destruindo. E aí como é que você faz para minimizar esse impacto e não, de repente, determinar o fim de uma economia regional? Dá para fazer essas três coisas ao mesmo tempo? É necessário fazer ou dá para escalonar isso? Ou, mais uma vez, é cooperação, informação e um trabalho conjunto que pode levar a alguma realidade melhor? Sí, gracias. Yo creo que, a ver, se está pidiendo a los agricultores que respondan a tres necesidades inmediatas: producir, adaptar y mitigar. Y creo que toda la gente entiende lo que se necesita, pero no es claro cómo. Ahora, yo creo que individualmente no pueden hacer, sino uno de lo que debe crear es como una guía de ruta. Y creo que lo que hay que hacer es, antes que preguntar si se puede mitigar, la respuesta, el punto de entrada es: hay que producir más y más resilientemente. Y una vez están esos dos factores, ahí entra la mitigación, pero por byproduct. No porque fue como diseñado, sino que el sistema de por sí es más eficiente y la eficiencia se da reflejada en el tema de mitigación, en este caso pues de metano. Entonces, la respuesta corta, yo creo que la mitigación, otra vez, no es el punto de entrada, sino resiliencia y productividad, y mitigación es algo que entra dentro de esse paquete. Se eu puder só ressoar esse comentário do Juan, porque justamente a gente tem visto um interesse crescente nesse termo de resiliência, embora ele ainda não seja exatamente bem definido, e essas coisas caminham muito juntas, né? A adaptação e resiliência dos sistemas produtivos também contribui para a mitigação de emissões e vice-versa. Então, é muito relevante e é uma abordagem muito interessante, especialmente quando você está conversando direto com os produtores, né? É uma linguagem que eles entendem melhor. Você quer acrescentar alguma coisa, Dalton? Tudo certo. Então, por incrível que pareça, a gente já vai chegando aqui na reta final dessa nossa conversa aqui, com tantas informações. Eu me considero sempre um privilegiado por ser um diletante, ainda que interessado, inquieto nesses temas, do tanto que eu aprendo quando estou ouvindo essas informações trazidas por quem está, de fato, mais próximo ali desses temas. E aí eu lembro de coisas correlatas ou nem tanto, uma entrevista que eu fiz há algum tempo, na verdade, com o ministro do Meio Ambiente da Ucrânia, já em plena guerra,
E ele falava do custo ambiental também e sobre a produção agrícola daquele país, que é um país eminentemente agrícola na Ucrânia, né? Essa entrevista eu fiz há cerca de 2 anos atrás, estamos aí com 2 anos a mais de guerra, ou seja, esse custo só aumentou. Obviamente que isso vai estar acontecendo também em outras regiões do mundo, se a gente for pensar na África, que tanto precisa também de apoio, cooperação, desenvolvimento, com os conflitos na República Democrática do Congo, no Sudão e outros tantos. Ou seja, a tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente tem que acrescer as realidades e as vicissitudes do mundo de hoje. Como se não bastasse isso tudo, ainda temos à frente da maior potência econômica e militar global, os Estados Unidos, um negacionista climático, um negacionista científico, que dificulta muito e que coloca, vejam vocês, nas últimas horas, impedimentos, taxações em cima de um país como o Brasil, mas não só, que tem a ver com o uso de mão de obra análoga à escravidão, de práticas agropecuárias também indevidas, como se essa fosse a preocupação e não uma certa hipocrisia. Até os nossos parceiros europeus da União Europeia também colocam, muitas vezes, barreiras que são fiscais, com um ar de que estão, de fato, preocupados com a nossa produção, quando não é exatamente isso. Então, o debate é muito complexo mesmo. E eu queria, para a nossa reta final aqui, começar com o Eduardo, pensando então, no nosso agro, tão falado, tão criticado, enaltecido e por aí vamos. A agropecuária brasileira está sendo tratada ainda, e nesse nosso debate aqui, como um problema ou como parte da solução? E como fazer para que o que eventualmente é um problema vire parte da solução? Existe uma batalha de narrativas nesse campo, evidentemente, né? Numa perspectiva de pecuária e emissões de metano, de fato, o metano é a maior fonte individual produtiva de emissões do Brasil. Então, mas eu acho que é muito mais sobre a gente conseguir construir uma percepção de que isso não é uma condição inerente da atividade, senão uma forma de como a gente escolhe fazer pecuária. E a gente pode fazer pecuária, essas emissões poderiam ser muito menores. Então, eu acho que a gente precisa popularizar, né, disseminar essas boas práticas, boas experiências que a gente tem, para com isso conseguir mudar o cenário, tornar essa potencialidade uma oportunidade, uma conquista real para o setor, e com isso talvez também mudar um pouco da percepção mais negativa e reconhecer a contribuição de quem faz uma pecuária responsável, né? Juan, estendendo um pouco essa perspectiva, uma perspectiva latino-americana, porque esses embates se dão também em outros países. O setor produtivo colombiano também está envolvido nisso, o setor produtivo aqui do lado na Argentina também. Como é que é possível fazer o que é aparentemente tão antagônico vire algo complementar e que a gente possa enfrentar um problema que é de todos? O sea, yo creo que en general, como los sistemas ganaderos aquí y en toda Latinoamérica, como sabemos bien, son el mayor uso de la tierra y son los que están emitiendo mayor metano en términos de agricultura. Pero lo que sí es cierto es que, como retomando las conversaciones pasadas, hay como tecnologías disponibles para que los productores las implementen y claramente cuellos de botella que hay que atacar. Pero lo cierto es que hay una oportunidad gigantesca de intensificar sosteniblemente esos sistemas y pasar de producciones muy bajas, porque es indiscutible que la eficiencia de los sistemas ganaderos en Latinoamérica es mala. No se justifica el uso de tierra que ellos están usando para producir tan poca comida. Y ahí hay temas políticos de apropiación de tierras, 1000 cosas que no estamos tiempo de tomar, pero la realidad es que esos sistemas se pueden mejorar y hay intervenciones que se pueden realizar más fácil que otras, entonces tenemos acceso a crédito y tal. Pero lo cierto es que si somos capaces, solamente capaces de intensificar, ya sea haciendo un cambio relativamente fácil, como es implementar sistemas de rotación, se pueden reducir emisiones hasta el 25% y también, sí, puede haber unas mejoras monumentales. Y otra vez, y si logramos intensificar, va a ser posible también liberar áreas que están destinadas a ganadería para otros usos, ya sea producción de cultivos, maderables, bosques, etc. Entonces hay una oportunidad gigantesca de tener un impacto a escala global en la ganadería, y eso es algo que no se debe olvidar. Guilherme, para você fechar,
últimas palavras, últimos segundos. Realimente a nossa esperança, então. Não, perfeito. Gente, eu vou ser bem direto, assim. A gente tem que ter um compromisso ético-moral muito importante aqui, de entender que o setor do agro, ele pode ser, sim, solução, mas ele não deixa de ser problema. É preciso uma honestidade intelectual da gente se colocar em cada cadeira onde a gente pode, ao mesmo tempo, elogiar as práticas que são implementadas e já existem, diversas no Brasil, mas também se colocar na posição de criticar. Eu acho que esse é o grande ponto, assim, que há possível um caminho do meio para discutir metano no Brasil. Perfeito, então. Fico aí com esses pensamentos para que todos vocês pensem um pouco e saber nas cadeiras onde vamos sentar, como é que a gente propaga eles, discute, compartilha e enfrenta. Muito obrigado.